Quem serão os futuros campeões da WWE? Esse é um vídeo que eu já faço há algum tempo aqui no canal, um quadro que muitos de vocês gostam, onde eu avalio todos os campeões atuais e vejo quem são os possíveis futuros campeões, ou seja, quem irão derrubar os lutadores que estão com os cinturões nesse momento. E nesse vídeo especial eu também vou fazer uma análise das minhas escolhas anteriores, para saber se eu tô afiado nesse negócio de prever quem serão os futuros campeões, ou se eu tô pior do que um jogo do Tigrinho em matéria de previsões de acertos e erros. Se você quiser saber a minha opinião sobre quem serão os futuros campeões da WWE e o meu índice de acertos do último vídeo, assista esse vídeo aqui do começo ao fim. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir com a minha capacidade de mandinar. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para fazer aqui no canal. Em especial, senta o dedo no like, porque quando você faz isso, você faz com que o YouTube distribua o nosso vídeo a pelo menos mais 5 pessoas novas. Faz isso, dá essa moral pra gente, é de graça, é só clicar aqui embaixo, leva 0,8 segundos e vocês ajudam tremendamente o nosso canal, beleza? Vamos que vamos para mais um vídeo de quem serão os futuros campeões da WWE. Vamos começar com todos os títulos de duplas. O primeiro título de duplas que vamos avaliar é o título de duplas da NXT. Da última vez que eu fiz esse vídeo, o título estava nas mãos do Vanity Project, o Brad Baylor e o Rick Smokes. Estavam com esse título desde aproximadamente o mês de janeiro. Eles subiram da Evolve para a NXT e ganharam um título muito rápido. E aí, eles defenderam o título algumas vezes, ficaram nos bastidores muitas vezes. Eles até que eram uma dupla que defendia bem esse campeonato. Eu acho que foi um bom reinado deles como campeão. Eu estava achando que eles iriam perder o título para o OTM, o Lucian Price e o Bronco Nima. Mas, na época que eu fiz esse vídeo anteriormente, eu não poderia imaginar que o Bronco Nima ia aparecer na AAA como Perros Del Mal e ia começar um salseiro nessa dupla que está caminhando para essa dupla acabar. Então, por conta disso, essa previsão acabou ficando furada. E para piorar a situação, a NXT resolveu jogar dois lutadores que estavam batendo de frente um com o outro para fazerem uma dupla. E aí eles acabaram ganhando o título agora, nesse último NXT de terça-feira, que são o Tavion Heights e o Miles Borne. Sim, o Miles Borne agora é Miles Two Belts, ele é campeão norte-americano da NXT e campeão de duplas com o Tavion Heights, o seu ex-parceiro de NQCC. E aí, agora a pergunta que fica é, será que eles vão manter esse título por muito tempo? Será que eles vão permanecer com esse título por um tempo suficiente? Eu acho que não. Eu acho que isso é storyline. A WWE de vez em quando, no passado, juntava duas pessoas que iriam se enfrentar e fazia com que eles se tornassem uma dupla e ganhassem até mesmo o título de duplas. E aí, logo depois, eles faziam essa dupla perder e aí começava a feud verdadeiramente, ou reiniciava a feud verdadeiramente. Eu acho que é o que vai acontecer aqui. Eu acho que esse reinado não vai ser muito longo e eu acho que o Vanity Project vai acabar tomando esse título de volta. Tá? Eu acho que esses dois aqui são um projeto são dois lutadores extremamente novos que a WWE claramente está querendo trabalhar para o futuro. O Miles Borne, mal ou bem, ele já poderia até já começar a ser considerado para subir para o main event. E eu acho que o Tavion Heights vai acabar eventualmente entrando no lugar dele, na vaga dele. Por isso que eu acho que, na verdade, o que vai acontecer aqui é que eles vão acabar perdendo a luta para o Vanity Project. O Tavion Heights, que nessa última terça disse que ele não saberia o que ele faria caso ele perdesse a luta pelo título, eu acho que ele vai surtar para cima do Miles Borne e vai iniciar uma rivalidade por esse campeonato dos Estados Unidos. Então a minha aposta é que o Vanity Project recuperam esse título. Aliás, algumas das minhas apostas nesse vídeo vão envolver recuperação de títulos. Agora vamos falar do título de duplas femininas do main roster, que estava nas mãos da Paige e da Brie Bella na última vez que a gente fez esse vídeo. E aí, na minha aposta naquele vídeo, eu disse que a Fatal Influence, né, a Lane Reed e a Fallon Henley iriam ganhar o título. E eu acabei acertando. Tapinha nas costas do Tommaso Ciampa, eu acabei acertando, era um certo meio óbvio, né? Tava na cara que a WWE estava querendo elevar essas meninas e eles elevaram, dando a elas o título de duplas
do main roster, o título de duplas femininas. Pois bem, a WWE não tem colocado outras grandes duplas para enfrentá-las. Algumas duplas que estavam juntas até o ano passado meio que estão no limbo. A Nia Jax e Celeste Legends, por exemplo, perderam 2 lutas para Paige e para Brie Bella, com rolamentos e tudo mais. A Bayley e a Lara Valkyria, que foi uma dupla que fez feud com essas duas, se separaram. A Charlotte Flair e a Alexa Bliss meio que foram encostadas um pouco porque a Alexa sofreu uma lesão no cotovelo e a Charlotte passou a lutar no main event. Então, meio que a divisão que estava muito bem no começo do ano e no final do ano passado ficou meio largada agora. E eu acho que essa divisão, na verdade, ela está sendo separada para a gente ver as Bella Twins se tornarem as novas campeãs de duplas. E estava tudo caminhando para isso. No SummerSlam, nós tivemos o retorno da Nikki Bella e a Nikki e a Brie tornando o Rio para cima da Paige depois que elas perderam a luta de trios contra a Fatal Influence. Só que a Brie Bella quebrou a escápula. Então, isso faz com que a situação da Nikki Bella fique meio em suspense. Como já foi relatado, pelo menos pela Brie, que essa lesão de escápula leva uns 2 meses para curar, não é uma lesão de fim de carreira, pelo menos segundo as palavras dela, eu acho que eles vão manter esse título na história aí das Bella Twins para elas finalmente ganharem essa jossa juntos, que é o motivo pelo qual elas voltaram o tempo todo. Para isso, elas que são rios, as Bella Twins, precisam de uma dupla adversária face. E não vai ser a Fatal Influence essa dupla. Então, a lógica na minha cabeça é que a Paige esteja envolvida. Então eu acho que o Fatal Influence vai perder esse título de duplas para a Paige. Aí vem a pergunta que vocês devem estar se fazendo. Com quem a Paige vai lutar para ganhar esse título de duplas? Eu poderia colocar a AJ Lee, seria muito fácil colocar a AJ Lee aqui. Só que a gente não sabe exatamente quando ela volta e se ela volta. Então eu vou colocar uma outra lutadora que possivelmente está com seu retorno para o main roster iminente e que poderia se dar muito bem como uma protegida da Paige, meio que assim, uma aluna da Paige para o futuro. Pega essa lutadora, cola ela na Paige, faz ela ganhar o hype da Paige e depois ela segue a sua jornada. E eu tô falando da Tatum Paxley. Eu sei, vocês podem estar achando que eu tô ficando maluco, mas me entendam. Faz muito mais sentido a gente colar a Tatum Paxley com a Paige do que, por exemplo, colar a Tatum Paxley com a Lara Valkyria. Muita gente tá falando disso. Porque a Lara e a Tatum têm personas muito parecidas. E além disso, a Tatum hoje ela é uma mega face. Não faz sentido eu colar uma mega face com uma mega heel. Então, como a Tatum já está sumida da NXT há algum tempo, e me parece que ela está sendo preparada para subir para o main roster, eu aposto que a WWE vai colar essas duas e elas irão ganhar o título do Fatal Influence. Isso daria o tempo necessário para que as Bella Twins se recuperassem e eventualmente derrotassem a Paige e a Tatum Paxley. Poderia até deixar a Tatum colada com a Paige por mais um tempo, depois ela seguiria a sua jornada. Agora vamos para o campeonato de duplas do SmackDown, né? O campeonato de duplas da WWE, que está nas mãos do Damian Priest e do Arthur já tem alguns meses, né? E não parece que eles estão muito dispostos a perder esse título, não. Eles estavam envolvidos numa rivalidade numa confusão ali com o Danhausen e tudo mais, e o The Miz aparecia também, né? O Danhausen estava querendo mexer nas configurações de fábrica do The Miz e tudo mais. Eu tava achando que eles iam finalmente fazer a dupla, com o The Miz querendo ser o mentor do Danhausen, e eles iriam acabar ganhando esse título. Mas não aconteceu, o The Miz tomou um choque na cabeça, mudou as configurações de fábrica, agora ele sumiu do main roster, tá em casa farmando dinheiro lá da TKO, e o Danhausen tá fazendo lutinha de comédia com o Joe Hendry contra o Judgment Day. Poderia colocar o Joe Hendry aqui? Poderia, mas eu não consigo ver o Danhausen e o Joe Hendry derrotando o Damian Priest e o R-Truth. Eu acho
que vai ter que acontecer com uma dupla mais forte. E, na minha opinião, vai ser com a dupla com a qual eles estão rivalizando, que eles tiveram uma luta naquele SmackDown medonho antes do SummerSlam, que acabou em dupla de classificação, e eu acho que vai acabar desembocando na vitória deles. Eu tô falando dos War Raiders, atuais campeões de duplas da AAA. Se eles ainda serão campeões de duplas da AAA, quando ganharem o título do SmackDown, aí é outra história. Mas, pelo menos, essa é a minha aposta, tá? Uma outra possibilidade seria Tama Tonga e Tala Tonga, especialmente agora que eles estão com o Haku. Também eu fiquei em dúvida entre as duas duplas, mas eu ainda vou manter os War Raiders como possíveis novos campeões da WWE. Agora vamos para o campeonato de duplas do Raw, o campeonato mundial de duplas. Que na época que eu estava fazendo esse vídeo, eu falei sobre toda a confusão, que o título estava com o Logan Paul e o Austin Theory, aí o Logan Paul se lesionou, quando o Logan Paul se lesionou, acabou entrando o Bron Breakker no lugar, e aí, na época que eu fiz esse vídeo, eu falei, olha, eu acho que o Bron Breakker e o Austin Theory vão perder esse título de duplas para os Street Profits. O que aconteceu de lá para cá? A Division perdeu o título para os Street Profits e aí semanas depois ganhou o título de novo. E o título hoje, na verdade, está nas mãos da Division, né? Só que eu acho que parece que está assim caminhando para uma situação em que esse título vai parar nas mãos do Otis e do Tozawa, né? Que está tendo essa rivalidade aí com a Maxine e o Austin Theory. E eu acho que a situação que vai levar a essa troca de títulos é que numa luta entre a Division e o Otis Tozawa, o Bron Breakker vai abandonar o Austin Theory de vez, largar ele de mão para poder focar na carreira dele longe da Division. Isso faria com que o Austin Theory virasse janta do Otis e do Tozawa, sem que o Bron Breakker fosse envolvido tecnicamente na decisão, sem que ele fosse enterrado na decisão. Tá? Então essa é a minha aposta. Eu acho que o Otis e o Tozawa vão ganhar esse título e vão deixar ele meio que inoperante por um tempo, porque afinal de contas a divisão de duplas do Raw é uma piada. Agora vamos falar dos campeonatos de simples. Vamos voltar lá para a NXT, os campeonatos secundários, começando com o campeonato norte-americano feminino, que hoje está nas mãos da Zarya. Zarya, que já é campeã há algum tempo, ela tem uma luta marcada na semana que vem contra a Rain Sinclair, mas eu acho que a Rain não vai ganhar esse título. Eu continuo mantendo a minha aposta de que a nova campeã dos Estados Unidos da NXT norte-americana, a nova campeã norte-americana da NXT, será a Lizzy Rain. A Lizzy Rain, ela tem altura, ela tem persona, tem microfone e tem talento no ringue para poder derrotar a Zarya. Ela só não tem a força física, mas o resto, todos os atributos a Lizzy Rain possui. Tá? Então, minha aposta é que a Lizzy Rain ganha da Zarya por um motivo que eu vou falar daqui a pouco. Já o Miles Borne, que é o atual campeão do norte-americano da NXT, eu acho que roda. Ainda vou apostar para o Jackson Drake, apesar de que o Tavion Heights corre um pouco por fora. Por quê? O Vanity Project acabou de perder o título de duplas. E eu acho que a WWE vai querer manter esses caras mais ou menos no topo. Então, eu acho que eles podem eventualmente trazer o título para o líder do grupo, o Jackson Drake, que é um excelente lutador, para que ele possa exibir esse título junto com os seus parceiros. Uma outra hipótese é o Tavion Heights. E o Tavion Heights, o que pode acontecer é que quando o Vanity Project, o Brad Baylor e o Rick Smoltz ganharem de novo o título de duplas, o Tavion Heights se voltar contra o Miles Borne, e aí eles fazerem uma luta pelo campeonato norte-americano novamente, e o Tavion Heights ganhar esse título para que o Miles Borne seja liberado para subir para o main event da NXT. Tá? Então, são duas possibilidades, eu estou muito dividido entre essas duas. Elas estão derivando dessa confusão aí do Tavion e do Miles Borne com o Vanity Project, então pode até ser que esse título quique entre os três, tá? Entre o Miles Borne, o Jackson Drake e o Tavion Heights. De repente o Jackson bate o Miles e depois o Tavion bate o Jackson. Vamos aguardar, vamos ver o que a WWE vai fazer, mas eu ainda mantenho aí o Jackson Drake como meu favorito para bater e ganhar esse título.
Agora vamos para o main roster, vamos falar do campeonato dos Estados Unidos feminino. Nós temos como campeã atual a Tiffany Stratton e eu vou aqui, na época eu tinha previsto no meu outro vídeo que a nova campeã seria a Jacy Jayne. E essa aposta, ela ainda é interessante, ela ainda se mantém um pouco, mas por alguns motivos que eu vou comentar daqui a pouco, eu acho que a WWE pode mudar um pouco de rumo. E aí existe uma possibilidade desse título cair no colo da Blake Monroe. Blake Monroe, que subiu para o main roster, ainda não lutou no main roster, tá esbofeteando todo mundo. E eu acho que ela pode acabar entrando na rota desse título aí. Tá? Seria duas lutas de loira contra loira? É uma luta de loira contra loira, sim. Mas fazer o quê? É isso que tem. Eu acho que a Blake Monroe vai pegar esse cinturão, talvez para liberar a Tiffany Stratton para voltar ao cenário do main event. Tá? A Tiffany, que já foi campeã da WWE, eu não vejo por que ela não possa voltar, a não ser, claro, limitações de tempo, qualidade no ringue e tal. Aí é papo lá do criativo e dos agentes da WWE com as limitações da Tiffany. Já com relação ao campeonato intercontinental feminino, ele estava nas mãos da Sol Ruka quando a gente fez esse vídeo. A Sol ficou com esse título por um bom tempo. Eu achei que a Roxane Perez ia ganhar esse campeonato. Até que no último SmackDown, para surpresa de todos, o título foi parar nas mãos da Raquel Rodrigues. Tudo bem, a Raquel era quem estava realmente fazendo uma fieldzinha aí com a Sol Ruka nas últimas semanas, mas mais lá para trás a gente estava apostando mais de que seria a Sol Ruka, seria a Roxane Perez a derrotar a Sol e não a Raquel Rodrigues, tá? Dito isso, eu acredito que, como a Sol não tem um caminho muito claro no main roster, e ela ainda precisa ser lapidada no microfone, ela ainda precisa ser lapidada com matéria de ansiedade, né, e a sua apresentação no ringue, eu acho que a WWE vai manter ela nesse patamar por um tempo. Então, eu acredito que a Sol eventualmente vai conseguir recuperar esse título da Raquel Rodrigues, tá? A minha aposta é que a Sol Ruka irá voltar a ser campeã intercontinental feminina. Agora vamos continuar aqui com o nosso vídeo falando sobre o campeonato dos Estados Unidos masculino. Quando a gente fez esse vídeo da última vez, esse título estava com o Trick Williams desde a WrestleMania e a gente estava dizendo, olha, o Trick vai permanecer com esse título por um tempo e eventualmente a gente achava que ele iria perder esse título para o nosso queridíssimo Ricky Saints. O que a gente não poderia imaginar era que a WWE iria aparentemente desistir do Ricky Saints, botando ele para lutar no main event, e contratar um cara que já não aparecia na WWE há um tempo, que era o Baron Corbin. Baron Corbin que acabou nessa história se tornando o novo campeão dos Estados Unidos, ganhando o título no SummerSlam. Isso aí foi aquele imponderável que, cara, o cara nem estava no radar na época que a gente fez esse vídeo. Tá? Eu acredito que o Trick vai tentar ganhar esse título de novo, não vai conseguir, mas vai ser um outro lutador que irá ganhar esse título do Baron Corbin mais para frente. Eu acho que esse reinado do Baron Corbin tem uma tendência de ter uma certa longevidade, mas eu acho que ele perde esse título para o Carmelo Reis. Tá? Porque a WWE ela tá numa vibe ultimamente, né, nas últimas semanas, e a partir desse SummerSlam, de valorizar os operários do ringue, aqueles lutadores que foram meio que ignorados nos últimos tempos. E eu acho que o Carmelo Reis pode acabar ganhando esse cartaz e pode acabar ganhando o campeonato dos Estados Unidos de novo. E eu acho que vai ser lutão, porque o Carmelo Reis seria perfeito para tirar o melhor do Baron Corbin no ringue. Já com relação ao campeonato intercontinental masculino, o campeão era o Penta. E a gente achava que ele iria ficar com esse campeonato por muito tempo, até o retorno do Big Bronson Reed, que está com o problema no bíceps e que teoricamente já era para ele ter voltado. Inclusive, ele já está treinando para poder retornar à WWE. Pois bem, novamente a WWE ela acabou mudando um pouco de rumo, e nessa mudança de rumo aconteceu da WWE colocar o Chad Gable para enfrentar o Penta, e aí o Gable acabou ganhando o campeonato intercontinental do Penta no SummerSlam.
E aí a pergunta que fica é: quem irá derrotar o Chad Gable? Eu não acho que o Penta vai ganhar esse título de volta. Particularmente, eu até acho que o Penta pode acabar alçando voos maiores daqui para frente, de repente batendo de frente com os main eventers do SmackDown. Então, vai sobrar para o Chad Gable outras possibilidades. Que possibilidade seria essa? O próprio Big Bronson Reed, tá? Existem outras possibilidades, como o próprio Rick Saint, como de repente o próprio Carmelo. Não, na verdade a gente tá no Monday Night Raw, né? A gente poderia ter ali um Dragon Lee quando ele voltar, um Ethan Page, um Rusev. Poderia. Eu cheguei a pensar em escolher o Ethan Page para esse posto, mas eu acho que o Bronson Reed ele vai precisar desse título quando ele voltar, ainda mais se ele voltar a se associar à Division. A gente não tem certeza se isso vai acontecer, mas se acontecer, a Division vai precisar de um novo líder com um cinturão parrudo. E eu acho que o Campeonato Intercontinental vai ser perfeito para isso, com o Bronson Reed tomando a frente da stable, com o Logan Paul voltando da lesão dele no tríceps e o Austin Theory. Então a minha aposta aí para ganhar o título do Chad Gable é o Bronson Reed, mas eu vejo ali o Ethan Page correndo por fora, caso a WWE não queira seguir esse caminho com o Bronson Reed. Vamos falar agora dos campeonatos principais da WWE. Vamos começar com o campeonato feminino da NXT. Esse título estava nas mãos da Lola Vice no último vídeo que a gente fez. De lá para cá, a nossa queridíssima Kendall Gray, que eu apostei que venceria o título, ganhou o título no Great American Bash, defendeu contra a Lola Vice de novo numa luta de NXT Underground que aconteceu nesta última terça-feira. E nessa luta a Kendall Gray ganhou de novo e a Lola Vice deu tchau para a NXT, indicando que ela realmente está subindo para o main roster. Então a gente tem que procurar uma nova adversária para a Kendall. E a única lutadora que eu, sincera e honestamente, vejo com potencial de ser a nova campeã da NXT é a Zarya. Ah, mas tiozão, tem a Kelani Jordan, que até hoje quer uma chance pelo título, mas não ganhou. Tem. Mas eu acho que a WWE pode fazer a Zarya perder o campeonato dos Estados Unidos para a Lizzie Rain, para então ela ganhar o campeonato da NXT lutando contra a Kendall Gray. Tá, eu acho que a Zarya é uma lutadora que claramente a WWE está apostando. Quando essa menina subir para o main roster vai estar sob notificação, porque ela tá cheirando a monstro demolidor no main roster, assim como é o Obafemi, tá? Não se surpreendam da Zarya ter o mesmo tratamento do Obafemi ao subir para o main roster. Então, para isso, eu acho que eles vão querer construir um pouquinho mais a aura dela como campeã da NXT, e aí eu acho que ela perde para Kendall Gray. A Kendall Gray eu não sei se sobe antes da Zarya, não. Tá? Eu acho que a Kendall Gray talvez vai ficar mais um tempinho aí na NXT, sendo devidamente lapidada, dando a ela mais tranquilidade para ela promar e tudo mais. Não acho que a WWE vai puxar o gatilho assim tão cedo para cima dela. Eu acho que eles podem manter a Kendall Gray por um tempo na NXT, até para que o público engaje com ela. Falando do campeonato principal da NXT no lado masculino, hoje nós temos Tony D'Angelo como campeão da NXT. No último vídeo eu apostei que o novato Mason Rook iria derrotá-lo, porque eu não via adversários para o Tony D'Angelo. A divisão masculina da NXT está muito ruim, os principais lutadores todos subiram para o main roster, e aí eu achei que de repente a WWE iria usar o novato Mason Rook para ganhar esse título, ele que está com um hype muito grande nas mídias sociais e tudo mais. Só que de lá para cá surgiram dois imponderáveis. A WWE finalmente contratou o Mike Santana, né, agora chamado de Cruz Montana, na NXT, e ele seria um possível nome para tirar o título do Tony D'Angelo. Mas eu vejo uma outra possibilidade aqui, que é o cara que resolveu abrir a tampa da Pipe Bomb nos últimos shows da NXT, né, os últimos 2 shows da NXT. Um cara que, merecidamente, não porque ele é ruim, mas porque ele precisava ter essa chance, voltou para a NXT e agora
vai tentar ganhar o título que ele nunca ganhou para poder tentar voltar com um hype melhor para o main roster. E a gente está falando do Grayson Waller. Tá? Eu acho que o Grayson Waller pode ser sim o lutador a derrotar o Tony D'Angelo e a ganhar esse campeonato da NXT. Se o Tony D'Angelo sobe logo depois para o main roster ou não, aí é outra história. Mas a minha aposta é que o Grayson Waller vai ser o novo campeão da NXT. Agora vamos falar dos campeonatos principais do main roster e a gente já vai começar com um dos maiores salseiros da história da companhia, que é o campeonato feminino da WWE, que estava nas mãos da Rhea Ripley. Né? Rhea Ripley, campeã da WWE, ganhou esse título da Jade Cargill na WrestleMania, e na época eu falei, olha, eu acho que a WWE está apontando para uma luta, uma mega luta dos sonhos novamente, para fechar a trilogia entre a Rhea Ripley e a Charlotte Flair, e a Charlotte vai acabar ganhando esse título da Rhea Ripley. De lá para cá, o que aconteceu? A Rhea Ripley lesionou o menisco do joelho. Isso acabou fazendo com que ela ficasse fora dos rings por tempo indeterminado. E aí a WWE, para poder dar uma luta pelo título feminino no SummerSlam, resolveu criar a figura da campeã interina feminina da WWE, que no final das contas acabou sendo a Chelsea Green, que ganhou esse título na luta de escadas no SummerSlam. Então hoje, teoricamente, nós temos duas campeãs da WWE, a campeã linear Rhea Ripley e a campeã interina a Chelsea Green. E sincero e honestamente, seria muito fácil para mim eu chegar e dizer que a Rhea Ripley manteria o título, mas eu consigo ver uma avenida para que a Chelsea Green seja a nova campeã indiscutível feminina da WWE, bastando para isso alguém ferrar com a Rhea Ripley, tirando ela um pouquinho desse cenário do título. Poderia ser, por exemplo, uma Jade Cargill, poderia ser acidentalmente uma Charlotte Flair, poderia ser qualquer um. Então, eu particularmente acho que a WWE vai cometer esse crime para poder navegar na onda da Chelsea Green e assim dar uma refrescada na imagem da Rhea Ripley, fazendo com que ela faça uma grande rivalidade contra a Jade Cargill novamente ou contra a Charlotte Flair. E aí, quem é que derrotaria a Chelsea Green? Para mim, a Money in the Bank, que pode ser a Roxanne Perez no Monday Night Raw. Pode. Isso faria com que a Judgment Day tivesse a campeã da WWE, a campeã da Intercontinental da WWE e a Money in the Bank. Seria uma stable das mais poderosas e laureadas da história da companhia. Mas existem grandes boatos de que a WWE sempre quis fazer uma luta entre Rhea Ripley e esta lutadora no SummerSlam, que acabou não acontecendo, a nossa queridíssima Jacy Jayne, a líder do Fatal Influence. Tá? Como é que isso poderia acontecer? Novamente, Jacy Jayne vencendo o Money in the Bank. Existem boatos de que as duas lutadoras favoritas para vencer o Money in the Bank desse ano são a Roxanne Perez e a Jacy Jayne. E aí, nesse cenário da Jacy Jayne ganhando a maleta, poderia acontecer num cenário em que a Chelsea Green está destruída no ringue, mas ela acaba vencendo a luta contra a Rhea Ripley pela unificação dos títulos, a Jacy Jayne fazer o cash-in e pegar o título indiscutível da WWE para ela. Tá? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é ela ficar esfregando a maleta na cara da Rhea Ripley caso a Rhea Ripley derrote a Chelsea. Esse aqui é o cenário mais aberto que existe na WWE hoje em matéria de títulos, andando paralelo quase com o cenário do título masculino do SmackDown, que é o campeonato indiscutível da WWE, que a gente vai conversar rapidinho, tá? Mas eu particularmente vou seguir a trend e achar que a Jacy Jayne pode acabar pegando esse título, talvez setando aí uma luta no futuro dela contra a Rhea Ripley. Agora vamos falar do Campeonato Mundial Feminino. Estava e ainda está nas mãos da Liv Morgan. A Liv Morgan ganhou esse título na WrestleMania e a gente achava que ia rolar finalmente a treta com a Judgment Day e a Raquel Rodrigues iria ganhar esse título. Só que de lá para cá, o que aconteceu? A Raquel, na verdade, se tornou a nova campeã intercontinental. E aí ficou aquela situação do limbo, o que vai acontecer? A Liv Morgan enfrentou aí a Io Shirai no SummerSlam, Io Shirai, a rainha do ringue, acabou ganhando a luta da Io, e ela tá meio que sem oponente. Estava, até que na segunda-feira, 24 horas depois,
A Becky Lynch voltou à WWE, botando o dedo na cara da Liv Morgan e meio que desafiando ela para uma luta. Só que uma outra lutadora apareceu e essa aqui volta a ser a nossa aposta para ser a futura campeã mundial da WWE, que é ninguém mais, ninguém menos do que a Stephanie Vacan. Afinal de contas, vai ter uma turnê sul-americana em meados de setembro e não tem nenhuma chance da Stephanie não ganhar esse cinturão durante essa turnê ou no final da turnê no Monday Night Raw do dia 14 de setembro na Cidade do México, aonde a Stephanie lutou. A Stephanie lutou na CMLL naquela mesma arena. Então a chance da Stephanie ganhar esse título no México no Raw do dia 14 de setembro é absurdamente monumental, colossal, gigantesca, não tem nem o que falar, tá? Então, para mim, a Stephanie vai pegar sim o título de volta da Liv Morgan. Agora vamos falar do Campeonato Mundial Peso Pesado. Hoje está nas mãos do Roman Reigns. Ele está com esse cinturão já tem um tempo, desde a WrestleMania. Manteve o cinturão contra o Seth Rollins naquela luta cinematográfica no SummerSlam. E a gente estava achando desde lá de trás que ele iria perder o título para o Oba Femi. Existem algumas avenidas que poderiam mudar esse cenário, mas eu preferi não apostar nelas. Eu acho que todas elas vão ser lutadores que vão servir de janta para o Roman Reigns, porque eu acho que agora essa luta aqui vai ser acertada para a WrestleMania 43. Tá? A gente vai ter Oba Femi e Roman Reigns por esse título na WrestleMania 43. Quais seriam as outras possibilidades? LA Knight e também o Solo Sikoa. Os dois podem se tornar Money in the Bank. São três grandes possibilidades que eu vejo ganhando Money in the Bank. LA Knight, Solo Sikoa e Sami Zayn. E eu acredito que eles podem manter essa maleta até depois da WrestleMania. Tá? Eles não precisam usar imediatamente. Então eu acredito que eles vão ganhar, vão ficar com essa maleta um tempo. Essa luta do Roman Reigns com o Oba Femi vai acontecer na WrestleMania e o Oba Femi só perde esse título com a execução da maleta depois de muita gente aniquilando com ele, deixando ele destruído no meio do ringue, tá? Então é isso. Para mim, Oba Femi, novo campeão da WWE, campeão mundial da WWE na WrestleMania 43. E para encerrar, vamos falar sobre essa zona que é o campeonato indiscutível da WWE. Que quando eu fiz o vídeo da última vez, o título estava com o Cody Rhodes. De lá para cá aconteceu tanta coisa que sempre que aconteceu alguma coisa eu pensava, eu vou fazer o vídeo de novo. Quando eu pensei em fazer o vídeo de novo pela primeira vez, já deu ruim. Depois, quando eu pensei em fazer o vídeo de novo, deu ruim de novo. Eu falei, não, vou dar uma segurada até o SummerSlam, depois do SummerSlam eu faço esse raio desse vídeo. Quando eu fiz o vídeo da primeira vez, eu falei, olha, eu acho que o Gunther vai ganhar o título. Inclusive, eu apostei que o Gunther iria ganhar o título no Clash in Italy, se não me engano. Né? Só que o Gunther perdeu, aí começou a ter aquela treta toda do Gunther sendo roubado. Primeiro, o pé dele embaixo da corda no Clash in Italy. Depois, a luta em que o Sami Zayn foi o árbitro. Depois dessa situação que o Sami Zayn foi o árbitro, fizeram a Triple Threat. Aí, quando teve a Triple Threat lá no Night of Champions, o que aconteceu? Sami Zayn se tornou campeão mundial. Aí, cara, você fica olhando assim, onde que a WWE me arrancou isso? Legal, a gente ficou mega feliz, a gente ficou mega chocado. Foi um dos momentos que eu fiquei mais chocado na história da WWE e eu pensei, pô, legal, vamos fazer o Operário do Ringue como um novo campeão mundial. Legal, inovador. Até que 9 dias depois, o CM Punk se tornou o novo campeão mundial. CM Punk era pro Cody Rhodes enfrentar o Sami Zayn, o Gunther atacou, o Cody Rhodes tirou ele da luta, e aí o Nick Aldis simplesmente trouxe o CM Punk do nada para poder enfrentar o Sami Zayn e se tornou o novo campeão mundial. Beleza, o CM Punk manteve o título contra o Cody no SummerSlam, e a pergunta que fica é, e agora? Pois bem, eu acho que existe uma avenida possível, considerando o resultado do SummerSlam. É remoto? É. Mas eu não consigo ver outra situação. E, aliás, antes de continuar, eu devo dizer que a WWE meteu uma IA no rosto do CM Punk aqui, que ficou um negócio horroroso, tá? A avenida é o Kevin Owens. Tiozão, como assim o Kevin Owens? Bom,
Já se sabe que o Kevin Owens também não tem muito tempo mais lutando, não. Ele mesmo disse que ele vai lutar ao máximo até ele não aguentar mais. E eu acho que a WWE não vai deixar de pelo menos dar mais uma oportunidade do Kevin Owens ser campeão mundial. Ele só é campeão, acho que ele só foi campeão mundial uma vez. E aí tomou um squash do Goldberg. Tá? Então eu particularmente acho que o Kevin Owens deve ser o novo campeão mundial. Ele é o atual number one contender, ganhou a luta pelo posto de number one contender no SummerSlam. Eu acho que ele vai cometer o crime. Eu acho que ele vai cometer o crime. A WWE vai fazer ele ganhar o título. E por que eu acho que ele vai fazer ele ganhar o título? Porque eu acho que eles vão deslocar o CM Punk um pouco para encerrar a rivalidade dele com o Cody Rhodes sem envolver o título. E aí eles vão dar a oportunidade para dois operários do ringue que estão se batendo no ringue há anos de fazerem uma rivalidade pelo campeonato mundial. E que pode envolver a maleta do Money in the Bank ou não, que seria o Sami Zayn. Então a minha aposta é que a gente vai ter mais uma transição relativamente rápida de títulos. O Kevin Owens vai ganhar o cinturão do CM Punk e tempos depois, seja via Money in the Bank, seja via botando o dedo na cara do Kevin Owens, o Sami Zayn vai ganhar esse título de volta. Pode até ser que seja na WrestleMania 43, na frente novamente do seu povo. Não tenho certeza. Mas a verdade é que nesse cenário do campeonato da WWE, a quantidade de avenidas disponíveis para grandes histórias por esse título é gigantesca. Porque além desses três e do Cody Rhodes, você ainda tem ali o Gunther, você ainda tem o CM Punk e você ainda por cima tem um possível Drew McIntyre voltando para a companhia e o Finn Balor correndo por fora. Então, é um main event que está parrudíssimo, que pode trazer muita luta legal e eu acho que vai elevar em muito o hype do SmackDown, que era um show que estava muito caidinho antigamente. Então, tá aí. Kevin Owens seguido de Sami Zayn, os futuros campeões da WWE. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar mais opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.